Desde a Covid-19 começou um boom de sofrimento psíquico e junto disso uma parte significativa de supostos casos de possessão, mas também de relatos sobre ouvir vozes, pessoas que acreditam ter uma missão divina e sofrem perseguições espirituais, ou seja, tanto do lado maligno quanto do lado divino. A Igreja Católica, ela já mostra a sua preocupação, assim como a psiquiatria e a psicologia, devido ao fato de que, se a procura aberta está alta, imagina quantas pessoas estão tentando resolver essas questões por outras vias. Quantas estão procurando igrejas evangélicas, centros espíritas ou religiões de matriz africana e sendo convencidas de que se trata de dom espiritual, de guerra espiritual, e não de uma possível confusão emocional e psicológica diante da realidade. E aqui entra um outro problema. Tem pessoas que evitam procurar psicologia e psiquiatria porque elas acreditam que esses campos são totalmente céticos em relação à espiritualidade. E, de fato, no Brasil, há uma deficiência grande de compreensão sobre o que é experiência religiosa, sentimento e pensamento religioso. São poucos os profissionais com base em filosofia da religião e ciência da religião para reconhecerem que existem casos que não se encaixam como patologia, porque não se enquadram nos critérios mínimos clínicos. E que aí, gente, não há tratamento para isso, tá? Mas acompanhamento, uma escuta atenta, não para forçar um diagnóstico, mas para manter a pessoa conectada à realidade, enquanto a experiência atípica se organiza ou se dissolve na rotina. Há também um outro lado, pessoas com ansiedade, insônia e depressão que escondem do profissional o conflito religioso que ela está sofrendo, porque Deus não responde, ou acredita que alguém fez algum mal contra elas, né, trabalhos espirituais, e aí elas interpretam isso de forma diferente, como isso é a parte, porque é da fé, quando pode se tratar de uma paranoia ou de uma desordem já psíquica. O ponto mais sério é que a Igreja Católica, em casos de supostas crises espirituais, possessão no caso, pede de primeiro momento um laudo psiquiátrico, mas isso não é regra em outros contextos religiosos, que por vezes fazem até o contrário, elas tratam como espiritual. E só quando as coisas agravam é que elas incentivam a pessoa a buscar um profissional. Ao mesmo tempo, a psiquiatria e a psicologia no Brasil deixam em uma zona cinzenta o contexto da pessoa religiosa, que pode estar aí conflitos entre a fé e a razão, crença e espiritualidade, e que muitas vezes faz com que o profissional acabe induzindo a pessoa a abandonar a religião. Isso é muito sério, porque pode agravar o problema, já que a religião, em grande parte, está ancorando uma estrutura emocional frágil. Então, fazê-la questionar suas crenças como se fosse algo simples é mexer numa base que sustenta o comportamento principal dessa pessoa. Eu já vi vários casos de gente afundar no alcoolismo, no gasto desenfreado, em relacionamentos abusivos, em vida sexual de risco, em tentativas constantes de compensar o que ela passou a acreditar ter perdido no tempo em que viveu a fé. E, no fim, muitas das vezes, retornar para a religião, só que em um nível fanático, enquanto antes o problema era só um incômodo, uma tensão entre fé e razão. Logo, deve separar que não é sobre o profissional ser crédulo, mas a aceitar que ainda há partes da experiência humana que não foram desvendadas, e por isso é importante a curiosidade de pesquisar mais sobre a religiosidade e seus efeitos, porque nem todas as pessoas que dizem ver anjos ou demônios têm a sua capacidade mental comprometida. Parte delas são muito coerentes, e por que não citar Carl Jung, né, que chegou a ter visões. Tem médicos que já tiveram experiências espirituais, digamos assim. Com isso, não é aconselhável que um psicólogo ou psiquiatra, sem um quadro clínico claro detectado no seu paciente, sugira que ele se afaste da sua religião, porque pode agravar um problema que, a princípio, é só um incômodo, uma inquietação e não uma patologia incapacitante. E aí verificar que talvez a crise que ocorre não seja sobre anjos e demônios, mas sobre o fato de que a vida dessa pessoa está produzindo um sofrimento psíquico maior
mais intenso do que ela costuma lidar, de modo que nem a fé, que já sustentou essa pessoa por muito tempo, está sustentando. Então olha como isso é um quadro desesperador para alguém chegar e tirar a última escora sobrevivente. Por fim, quando o mundo externo perde o sentido, o indivíduo ele vai buscar um extraordinário, uma explicação para sua angústia, e isso pode levar à busca de poderes místicos, e se enredar na explicação de que há poder maligno atuando em sua vida. O grande problema é esse, que a linha entre a experiência espiritual, que integra a pessoa à sua percepção de valor existencial, e o delírio religioso, que separa a pessoa da responsabilidade da convivência e a coloca numa superioridade deífica, é tênue. E para saber os níveis de tensão, só estudando as religiões, entendendo o pensamento religioso, se familiarizando com o estranho, embora comum nesses ambientes, e sabendo separar o que é, por fim, fanatismo, paranoia, psicose e, por que não, aquilo que ainda não tem explicação, mas há muito o que compreender para ajudar. Fato, quando um religioso pede ajuda, não é só sofrimento psíquico, é uma identidade inteira à beira de se desfazer.